Esse é daquele tipo de SUV para que você tenha espaço, conforto, muito conforto e principalmente não tenha dor de cabeça. Estamos falando aqui de um Kia Sorento ano 2016. Se você for lembrar do Kia Sorento, você vai ter uma outra imagem. Teve a primeira geração, que chegou aqui no Brasil ainda lá por 2008, 2009. Depois a segunda geração, que já ficou um pouco mais moderna. E essa aqui, que é a terceira geração que veio para cá para o Brasil, totalmente remodelada, muito mais bonita e muito mais interessante. E se você quer saber sobre esse carro, pois a gente vai te dar a partir de agora todas as dicas aqui no YouTube do Eu Dirijo. Se esse carro está aqui no YouTube do Eu Dirijo, é porque você já sabe, ele está à venda. Como? Através da plataforma Eu Dirijo. Você acessa aí no seu computador, no seu celular, www.eudirijo.com.br e vai entrar no setor de anúncios para poder conferir o anúncio deste carro e, além dele, claro, muitos outros que a gente também tem por aqui, porque a nossa compra é aquela compra que você já conhece, a compra certificada. Além disso, eu quero te dizer que na Eu Dirijo também tem notícias, atualizações, tem muita reportagem, exatamente para caso você queira saber mais sobre automóvel no geral, tem muita informação por lá. Agora a gente vai conhecer um pouco desse Kia Sorento. Olhando esse carro pela frente, a gente já percebe um pouco da evolução de todos os carros crossover que eram SUVs, porque aqui a gente já percebe o carro mais baixo, ele já não tem tanta altura do solo, exatamente em função da eficiência energética, para que ele possa consumir menos combustível, ainda que ele tenha um motorzão. E aqui o DNA da Kia, com essa grade, né, com essas partes mais largas, tanto em cima quanto embaixo, emblema Kia. A gente tem aqui um elemento que ele é em 3D, então a gente consegue ter um toque muito suave, ainda que estejamos falando da grade frontal do carro. Mais uma parte aqui em preto piano e as molduras nos faróis de neblina e o farol principal aqui, em que a gente tem elementos em LED e também as duas parábolas aqui que são com esse bloco projetor. Então eu vou dar a partida no carro para que a gente já possa ver então aqui, ó, o farol baixo acionado e também o farol de neblina. E quando a gente dá a luz alta, a gente também tem essa indicação ainda dentro do bloco projetor. Então aqui um sistema de iluminação completo que a gente tem nesse modelo, inclusive com o farol auxiliar de neblina nessa parte inferior do para-choque. Quando a gente olha esse carro pela lateral, muitos elementos que são dos carros de maior valor agregado estão aqui nesse Kia Sorento, até porque também ele é um dos Kia mais luxuosos que a gente já teve disponível aqui no Brasil. Estou falando desses elementos cromados aqui nos vidros do carro, maçanetas também cromadas, mais um friso cromado na parte de baixo aqui do carro. E ainda rodas de liga leve a gente tem aqui diamantadas que mesclam o tom escuro com o tom mais claro e essas rodas de 18 polegadas. E aqui temos um pneu da marca Kunro. Lá na frente a gente tem, claro, um pneu com um pouco mais de desgaste, mas aqui atrás ele ainda tem muito pneu para que você possa usufruir desse carro. E agora a gente espia um pouco da parte de trás desse Kia Sorento. Quero mostrar que a gente tem aqui lanternas com elementos em LED e aqui na parte inferior do para-choque mais um aplique cinza. Agora a gente espia o porta-malas. A gente tem um porta-malas nesse Kia Sorento que ele poderia ter a abertura elétrica. No entanto, nós estamos falando de um carro que é blindado. Então esse é um detalhe importante para que, caso você esteja interessado nesse Kia Sorento, este aqui é um carro blindado e a gente vai mostrar mais alguns detalhes. Mas por que eu chamei a atenção isso aqui no porta-malas? Porque originalmente ele tinha abertura elétrica, inclusive teria o botão aqui para fazer a abertura e o fechamento no caso do porta-malas. Mas em função do peso do vidro, é claro que esse sistema acaba sendo suprimido em prol da blindagem que esse carro aqui possui. Mas, como a gente já pode ver aqui, nós estamos falando de um carro que tem 7 lugares, né? Temos assentos aqui atrás, um deitado, o outro em pé, e quando você não está utilizando esses assentos, ele vira totalmente um porta-malas e aí ele tem aqui essa cobertura retrátil. O espaço do compartimento de bagagens com todos os 7 lugares em posição, aí a gente está falando aqui de 150 litros de capacidade.
Mas quando você não precisa utilizar todos os assentos, aí você vai rebater todos os bancos e a gente vai ter aqui um porta-malas de 440 litros de capacidade. E coisas interessantes que a gente encontra aqui é que o revestimento dos bancos aqui da terceira fileira, ele não perde em nada para os bancos lá de dentro do carro. Vamos olhar? Quando a gente começa a olhar esse Kia Sorento aqui por dentro, a gente já percebe material emborrachado, suave ao toque aqui na porta, mais material que é suave ao toque na parte aqui onde a gente vai apoiar o braço, e também este banco que ele tem as regulagens elétricas. Então, encosto, distância, altura do assento, toda a manutenção do banco a gente faz de forma elétrica. E olha aqui que legal o couro dos bancos. No centro, esse tom marrom, um tom mais claro, nas bordas um tom mais escuro, e a gente encontra aqui um banco que te abraça bem. Então esse carro tem uma posição de dirigir mais interessante, porque a gente consegue ficar melhor acomodado aqui dentro. E mais, quando a gente pode dar a partida do carro, a gente já tem aqui ó, o teto solar, que eu posso fazer então a abertura aqui da persiana, teto solar elétrico, e ele vai inclusive, né, a própria persiana, ó, vai até lá o fundo do carro. Então a gente tem aqui, ainda que ele seja um teto fixo, ele é um teto que vai até a parte de trás do carro, inclusive na cabeça dos ocupantes ali atrás, eu vou mostrar na sequência. Outros detalhes interessantes, direção elétrica, direção muito macia que a gente tem nesse carro, volante que é forrado em couro e já é no padrão mais atual dos Kia. Se você for olhar o Kia Stonic, ele tem esse desenho de comandos e esse miolo aqui inclusive. Então a gente tem nesse carro um volante que já é atualizado. O painel de instrumentos a gente vai mostrar que ele tem, e a parte central dele é digital, e a gente vai fazer a interação com o próprio computador de bordo, vai alternar aqui as telas por esse lado aqui do volante, então ele vai ter os assistentes à condução, ele vai ter mais informações aqui a respeito de luzes, conveniência, eu vou poder fazer aqui algumas configurações do carro também. Posso, inclusive, ver a média de consumo, e aqui ele dá essa média de consumo em litros a cada 100 km. E aqui tem o ar-condicionado já na parte central aqui do painel. Tem um ar-condicionado que ele é de dupla zona e a tela multimídia está aqui. A gente já tem aqui ó, uma tela que, ainda que ela seja pequena, porque estamos falando de um carro de 2016 e a gente ainda não tinha aquela padronização das grandes telas multimídia, aqui a gente tem uma tela com programações. Eu faço a interação pelos botões, inclusive diretos, que eu tenho aqui na parte externa. Tenho, inclusive, aqui navegação embarcada nessa tela, então a gente tem condição, né, de traçar rotas, fazer outras situações do carro. E no luxo que a gente tem aqui dentro, olha só, painel que ele é suave ao toque, encaixes perfeitos no padrão Kia. O Kia é um carro em que a gente consegue sentar e perceber, em muitos carros, a qualidade de encaixe e de acabamento que ele tem. Ele tem uma diferenciação bem interessante. Você pode comparar modelos equivalentes e você vai perceber que o carro da Kia ele tem um acabamento que é impecável. Dificilmente você encontra uma rebarba, dificilmente você encontra alguma coisa que desabone o veículo. Agora a gente espia um pouquinho ali atrás. Na parte de trás, o mesmo padrão de acabamento suave ao toque, com materiais aqui que são mais brilhantes, e a maciez do couro a gente encontra nessa parte de trás do carro. E também a gente encontra o mesmo acabamento padrão dos bancos que a gente já viu, com material em couro mais claro, couro mais escuro na parte central, micro perfurado. E outro destaque do acabamento do carro da Kia é que até mesmo nos bancos a gente percebe a qualidade do couro. A gente tem aqui um banco que dá a impressão de muita durabilidade, em que você vai fazer de tempos em tempos uma higienização e ele vai manter as características dele. Ainda tenho aqui descansa-braço com porta-copos, então a gente tem condição de fazer essa viagem com muito conforto. Saída de ar-condicionado aqui na parte de trás e mais uma tomadinha para os ocupantes para poder colocar um adaptador aqui. E um outro detalhe que esse Kia Sorento tem é, olha só, não tem túnel central. Então se você precisa andar entre 3 pessoas sentadas aqui atrás, é muito mais fácil do quinto passageiro se acomodar, porque ele consegue colocar os pés aqui no chão e não fica com a parte mais alta. E o que eu falei do teto solar é que até mesmo os passageiros aqui atrás
conseguem aproveitar toda essa área envidraçada que esse carro oferece. Eu falei que esse Kia Sorento é um carro blindado, ele tem uma blindagem nível 3A feita pela empresa Infiniti. E isso está explicado aqui, ó. Exatamente na porta a gente consegue encontrar aqui a inscrição do logo da empresa Infiniti. Tá exatamente aqui, é um pouquinho difícil da gente encontrar. Agora, a gente está percebendo o seguinte, ó. Mesmo que você esteja em busca de um carro que não seja blindado e fique preocupado com isso, nesse aqui a gente não tem delaminação nos vidros, o mesmo acontece aqui nos vidros de trás. Todos os vidros desse carro estão íntegros, inclusive o para-brisa, não tem nenhum tipo de problema e de receio, né, por conta desse fato da delaminação. Esse carro aqui está com toda a integridade colocada. E aqui a gente vai conseguir baixar os vidros da frente. Então eu quero mostrar um pouco para vocês um pouco daquilo que a gente já encontra, né? Olha só, por óbvio, o vidro ele é mais largo, né? Aqui seria o vidro padrão, mas esse aqui é o vidro blindado, então ele tem essa largura maior. Por ser um carro blindado, não é um carro que tem condições de baixar o vidro de trás. Então o vidro de trás ele não tem essa função. Mas aqui a gente tem um Kia Sorento que está muito bem preservado, o interior desse carro também está muito bem preservado e para quem busca segurança consegue encontrar aqui proteção para toda a família. Embaixo do capô desse Sorento a gente tem um verdadeiro motorzão, estamos falando de um motor V6 3.3 e aqui com a abertura com a mola gás. Então aqui é aquele motor padrão Kia, aquele motor que tem muita confiabilidade, que tem muita segurança e tem capacidade para rodar por muitos quilômetros. A gente está falando de um carro que tem 270 cavalos de potência, essa então é a potência máxima, e a gente consegue chegar aqui a 32,4 kgfm de torque. Tudo isso garante força, potência e torque para você fazer viagens com tranquilidade na hora de acelerar, de fazer retomadas, inclusive fazer ultrapassagens. E suporta com muita competência também o peso extra que a blindagem traz para esse carro. Então, um conjunto bastante competente. E como esse aqui já é um Kia Sorento de gerações mais atuais, a gente tem menos altura do solo, mais na tendência dos SUVs que se tornaram crossovers. Se você gostou então desse Kia Sorento, então acessa o site eudirijo.com.br, vai lá na guia dos classificados e encontra o anúncio desse carro com os contatos para você poder iniciar a negociação. Aqui na Eu Dirijo, a gente oferece os carros que nós compraríamos para nós, porque a gente gosta de carro, a gente quer te trazer o melhor produto e quer te trazer a melhor experiência de compra de forma mais garantida para que tu não tenha dor de cabeça. E se você gostou desse vídeo, também se inscreve aqui no canal e deixa o teu like. Tchau e até a próxima!